A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então veja, o vídeo que você vai ver, eu produzi esse vídeo já há uns anos atrás, né? É uma conversa com o nosso irmão Romário, né? Que é um defensor, um ardoroso defensor do uso do véu como doutrina. Né? Doutrina, não pode orar, não pode profetizar, participar do culto sem a cabeça coberta. Tal. E fizeram uma doutrina inexcludente, né? Quer dizer, quem usa o véu está certo, está dentro da doutrina, dentro do ensinamento. E a mulher que ora sem o véu, Deus nem ouve a sua oração. Tal. Entendeu? Não é nada disso, né? As doutrinas bíblicas, elas estão expressas em várias partes e porções das Escrituras Sagradas, né? Por exemplo, a doutrina da Trindade, né? Se ela dependesse só de Mateus 28, 19, ela não existiria para as igrejas sérias, né? Não para os picaretas, para as igrejas sérias, não existiria. Ela existe porque você descobre a doutrina da Trindade desde o primeiro livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. São centenas de versos mostrando esta verdade. Entendeu? Agora, o véu, você vê o ensino a respeito do véu em apenas um versículo só, mas em nenhum outro lugar da Bíblia. Entende? Então não é doutrina, é usos e costumes. Eu dizia lá para trás, né, para o Romário, eu falei, Romário, eu não sei. Né? Pode ser que exista. Os países são 247 países, tem as possessões, protetorados, entende? Os domínios, né? As culturas são milhares de culturas, uma diferente da outra. Eu não sei. Pode ser que exista uma cultura onde a mulher tem uma rosa, uma florzinha no cabelo, entende? Seja imoral, ofensivo, agressivo. Quanto mais usar um véu nesse lugar, né? E você não vai poder levar sua pregação lá, né? O evangelho é para toda raça, toda tribo, toda língua, toda nação, toda cultura, para toda criatura, entendeu? Então ela não pode, o evangelho não está preso a usos e costumes, a culturas, é transcultural, o evangelho é transcultural. Entende? Então eu falava isso para ele, falei, agora a respeito do uso da cabeça coberta, eu conheço uma cultura, são os judeus, né? Lá eles têm uma cultura milenar que o homem deve ter a sua cabeça coberta para honrar a Deus. Não só no templo, no restaurante, no piquenique, no passeio, no estádio de futebol, onde eles forem, cabeça coberta. Entende? Eles entendem isso como fundamental. Então vocês criaram a doutrina do véu. Ora, criando a doutrina do véu, fizeram a doutrina do chapéu. Se um dia vocês intentarem ir lá para Jerusalém, levar a vossa pregação, vocês vão se dar mal, porque vai ter problema sério por lá, né? E não deu outra, né? Eu não sabia, mas já estava acontecendo. Quando eu estava falando isso para o Romário, já estava acontecendo. O exército de Israel, com tropas armadas, botaram tudo que estava construído no chão, metralhadora na cara de todo mundo. Quem abrisse o bico, metia bala na cara, entendeu? Por causa desse negócio de doutrina do chapéu, que eu chamo a doutrina do chapéu, entende? Bom, você veja o vídeo, tá? No final desse vídeo aí, você vai ver o depoimento do ancião que presidiu todas essas coisas que aconteceram lá em Jerusalém. Ele viu acontecer diante dos olhos dele, entendeu? E vai ter uma tela final também, onde há os vídeos, onde eu explico melhor o que aconteceu lá em Jerusalém. Está entendendo? Bom, eu não tenho nada contra o uso do véu. Minha esposa ora comigo com a cabeça coberta, minhas filhas também, entendeu? Nada, quem usar, usa, não tem problema. Aliás, recomendo, né? Mulher, se você tem convicção de que para orar a Deus, participar de um culto, você deve ter a cabeça coberta, faça isso. Não faça nada que agrida a sua consciência. Porque se você fizer isso, vai ferir vai contrariar a sua consciência, você está agindo na contradição até do Espírito de Deus. Entendeu? O Espírito Santo de Deus não tem o que fazer com homens que
não respeitam a sua própria consciência, agem contra a sua consciência. Entendeu? Então usa o véu, não tem problema. Só que não faça disso uma doutrina exclusivista, né? Excludente, onde só a mulher que usa o véu é que Deus ouve a oração. A mulher que ora a Deus e não usa o véu, Deus não ouve a oração. Entendeu? Essas doutrinas, isso aí é doutrina falsa, ensinamento falso, né? E o diabo faz isso mesmo, ele arranca de você a verdade da palavra de Deus e te oferece a mentira, entendeu? Então, nada de doutrina, né? Doutrina do véu, impondo doutrina, que é uma arma de guerra da congregação. Não, tá bom. Bom, meu querido, veja o vídeo, tá? Veja o vídeo. Eis aí o nosso querido e precioso Romário, doutor honoris causa, PhD, no uso do véu, no dízimo e também no ósculo santo. Ó, são as três bandeiras, né, que são sempre levantadas aí pelos irmãos da congregação. Para afirmar que a congregação é a única, verdadeira, que é a virgem escolhida do Senhor e todas as demais são prostitutas. É isso? Então, vem novamente insistindo a respeito do uso do véu. Escreveu até um livro. Pode estar seguro, ali está cheio de asneiras, versos fora do contexto, sendo usado para dar sustentação à heresia. Porque a doutrina do uso do véu é uma heresia da grossa. Bom, veja, não é que usar o véu seja algo condenado, sabe? Que mereça reprovação, em absoluto. O mal é que, como diz a Escritura lá no livro de Provérbios, que um abismo chama outro abismo, então uma desobediência, um erro chama outros erros. E agora eles estão aí condenando as outras igrejas, condenam as outras igrejas porque não ensinam a prática do véu, sabe? Então fica uma coisa assim, eu sou o único certo, verdadeiro, todo mundo está errado. Na realidade, nós não devemos fazer doutrinas de um único verso. E é o que eles estão fazendo, sacar o verso lá do capítulo 11, do verso 1 ao verso 14, sacar um versinho ali do meio e desenvolver uma doutrina em cima disso. E uma doutrina que se tornou uma doutrina excludente, quer dizer, quem usa o véu está certo, quem não usa o véu está errado. Entendeu? Agora, o Romário, nós já discutimos esses assuntos muitas vezes, tá? E ele sabe o que é hermenêutica. Aliás, eu me lembro bem que o primeiro a levantar a palavra, sacar a palavra hermenêutica, foi ele. Então, para ele usar a palavra, deve saber o significado dela. Hermenêutica quer dizer ciência de bem interpretar. E você tem que usar a hermenêutica tanto para documentos jurídicos, como para livros de medicina. Qualquer estudo que você faça, você tem que usar a hermenêutica. Quer dizer, e uma das leis da hermenêutica é a lei do contexto. O que é a lei do contexto? A lei do contexto é você observar o que está dito nos versos anteriores ao verso em questão. Quer dizer, para interpretar determinado verso, você precisa ver o contexto, que são os versos anteriores ao verso em questão que você quer interpretar e os versos que se seguem depois. Por que você deve ter cuidado com isso? Para entender qual a mente do Espírito Santo ao inspirar o autor do livro, da carta, escrever aquilo que ele escreveu. Nós cremos que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, é inspirada por Deus. Então você precisa entender, buscar entender qual a mente do Espírito ao inspirar aquilo que o autor escreveu. Entendeu? Se você não tem esse cuidado, saca ele do contexto,
e desenvolve em cima dele uma doutrina, você está entrando em grande condenação, como diz lá Pedro na profecia, que os indoutos, quer dizer, que não têm conhecimento, torcem as Escrituras para sua própria condenação. É o caso do véu. O contexto está tratando da autoridade do homem sobre a mulher. É isso que está tratando o contexto. Está bem definido onde Paulo escreve o seguinte, olha, veja o que ele escreve. Ele diz lá, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. É isso. O contexto está tratando disso e vai terminar no verso 14. Agora, sacam esse versinho e faz uma doutrina. Aí esse rapaz aí andou no fórum lá do CCB sem censuras, andou discutindo com um menino, um irmão lá chamado, o apelido dele é a Atalaia do Evangelho. E o Romário usou 13 vezes o argumento, dizendo que era mandamento, né, e imperativo usar o véu. Usou 13 vezes esse argumento. Mas não é mandamento. Não é mandamento. Paulo escreve lá, ele diz lá no versículo 1, diz assim, e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vou entreguei. Preceito é orientação, ensinamento, tradição. Entendeu? Então veja, não é mandamento. Mandamento é como lá em Mateus 28:19, ide e fazei discípulo de todas as nações. Marcos 16:16, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é mandamento. Agora, isso aí é um preceito. O preceito muda. Olha, nós temos as listas secretas aí desde 1960 até 2011. Está cheio de preceitos lá. São preceitos. Quantos deles já caíram? Quantos deles já foram mudados? Era bom 5, 10, 15, 20 anos atrás. Hoje já não serve mais. Por quê? É mandamento? Não, não é mandamento. São preceitos, orientações organizacionais, administrativas, né? Até de ensinamento de como se comportar na igreja, como deve se comportar o homem e a mulher dentro da igreja. Mas isso não são mandamentos, são preceitos, são orientações, né? Agora, o que eles fizeram? Fizeram doutrina de um versinho da Bíblia, entendeu? E esse camarada aí, esse Romário, já está consciente disso, tá? Que ele está sacando um verso do seu contexto e dando apoio e sustentação a essa heresia do uso do véu, entendeu? Então veja, as demais igrejas têm uma posição inteligente, racional, bíblica. Eles não têm nada a opor quanto ao uso do véu. O que tem? Se uma mulher sente que ela deve usar o véu para orar a Deus, entendeu? Então use. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Problema teria, errada ela estaria, se ela orasse sem o véu. Aí estaria errando. Por quê? Ela estava cometendo um pecado contra a sua própria consciência. A Bíblia fala nos pecados que a gente comete, os pecados de consciência. É aquele que você sabe que não deve fazer uma coisa e você faz. Quando você está agindo desta maneira, você está pecando contra a sua própria consciência. Entendeu? Agora, porque ela sente que deve orar a Deus com a cabeça coberta com o véu, vai condenar as demais mulheres que não usam o véu? Porque não usam o véu? Esse está errado. Entendeu? Então, esse Romário aí,
vendo? Esse é um falso profeta e age como um falso profeta. Aí é esse aí, tá? Faz de um verso isolado uma doutrina, tá? E depois ainda condena os outros. Ele faz coro aí com os demais que dizem que só a congregação é a virgem, as demais são prostitutas, porque elas não ensinam a usar o véu. São estas coisas aí que condenam estes homens. Está lá em 1 Pedro, né? Que os indoutos e inconstantes torcem as Escrituras para a sua própria condenação. Está vendo, Romário? O que você está fazendo? Está pondo aí uma pedrinha, viu? Em cima da sua sepultura eterna, infernal. Sua sepultura infernal, você vai passar a eternidade por não ter respeito com a palavra de Deus. Tá? Outra coisa também que você está fazendo, às vezes está falando no seu comentário sobre o lava-pés, que era um costume dos hebreus, né? Naquele tempo eles usavam sandália e era até regra de hospitalidade lavar os pés daquele que visitasse a sua casa. Chegando uma visita, você deveria lavar os pés dele, honrando aquela pessoa e mostrando que você tinha carinho e cuidado com ele. Era uma regra de hospitalidade. O Romário está dizendo que hoje nós não precisamos lavar os pés, porque nós vamos para a igreja todos bem lavadinhos, limpinhos, né? Com meia, sapato nos pés e tal. Então não tem necessidade de lavar os pés. Mas Jesus disse, é um mandamento imperativo. Para quem anda com mandamento imperativo, falando em mandamento imperativo o tempo todo, deveria respeitar esse mandamento imperativo do Senhor Jesus. Porque Jesus lavou os pés dos discípulos e disse, e assim como vocês dizem que eu sou mestre, Senhor, e eu vos lavei os pés, assim como eu fiz, deveis vós fazer também. E o lavar os pés não é por causa da sujeira dos pés, é uma lição de humildade, é uma lição de humildade. Então veja bem, ele está no seu comentário dizendo que nós não precisamos mais fazer isso, estamos livres dessa obrigação, porque isso é usos e costumes lá dos hebreus. E o véu? Hein, Romário? E o véu? Não é usos e costumes também dos povos orientais? Que é isso? Para com isso, rapaz. Deixa de enganar as pessoas, viu? Ó, beijocas nas bochechas. Tchau, Belo. Irmãos, esta avenida à direita, vocês descendo à direita, mais ou menos 4, 5 farol, vira à esquerda, nós temos um terreno mais ou menos lá embaixo, um lugar muito bom, que é da Congregação Cristã do Brasil. Temos 1.173 metros quadrados pago. E foi aí que foi dado início numa construção. Depois demoliram toda e nos deixaram colocar uma tenda. Só que a tenda eles queriam que de cada 3 meses desmontasse, tirasse pronto da tenda desmontada e levasse da prefeitura para depois montar de novo, de 3 em 3 meses. Nós ficamos 9 meses com a tenda, depois não dava certo fazer isso, de jeito nenhum. Desmontamos a tenda, o terreno está aí e alugamos uma casa lá na Cidade Velha. Então aí chama, o bairro Bet Safafa. Bet Safafa. Bet Safafa. Bet Safafa. Descendo por aqui também chega lá embaixo. Eu no meio das casas, lá é um lugar bom mesmo. Mas não tivemos permissão de construção. Até hoje. Eu comprei em 2003, já vai para 10 anos que eu tenho. Na época, ele ficou $450 mil. Tudo pago particular, sem nenhuma coleta em lugar nenhum. Tudo que foi gasto na obra de Deus aqui em Israel, até hoje, só particular. A não ser quando vem grupos que fazemos um culto e tem a coletinha, ou para piedade, ou para também poder manter a sala.
nós pagamos aluguel também. Meu querido irmão, minha querida irmã, você está vendo que eu estou falando a verdade, mostrando dentro das Escrituras quais são as nossas verdadeiras doutrinas, o que a Bíblia diz a respeito delas. Divulgue os meus vídeos aí nas reuniões, nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, lá no Facebook, lá nas comunidades do Google+, né? Para que a nossa Irmandade saiba a verdade, conheça a verdade e saia do engano religioso. E se inscreva no meu canal do YouTube. Não deixe de dar um likezinho, né? Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus. Sempre no precioso nome do Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Beijo em vossos corações. Então, fechando a conta, né, meus irmãos? Quem não aprende com seus erros, com certeza vai repeti-los, não é mesmo? A congregação poderia estar lá em Israel, com centenas de templos, milhares de judeus convertidos, louvando e glorificando a Deus. E até hoje eles estão proibidos de construir um templo naquele lugar, um templo de alvenaria. Lá estão todas as demais igrejas evangélicas. Os batistas, os metodistas, os presbiterianos, os católicos apostólicos romanos, os católicos ortodoxos, a Igreja Universal, a Igreja Mundial do Poder de Deus e várias outras denominações, todas elas com templos bem construídos e com total liberdade de culto. Só a congregação que está proibida até o dia de hoje. É uma pena, né? É uma pena, porque o Senhor Deus, o Eterno, Ele tem um projeto para a nação de Israel. Ele disse a Josué: toda a terra onde pisar a planta do vosso pé, eis que eu vou-lo tenho dado. Ele deu para a nação de Israel, está dado, é deles. Aquela região toda ali onde estão os palestinos pertence à nação de Israel. E agora vai se cumprir tudo o que ele se prometeu. Virá aí o governo mundial, o governo do anticristo. Tá? Ele vai ver 7 anos desse governo ditatorial mundial. Durante 3 anos e meio ele vai ser muito bem sucedido no seu governo, mas na metade desses 7 anos ele vai querer ser adorado como Deus dentro do templo de Jerusalém. E os judeus não vão aceitar isso. Então ele vai convocar as nações aí para destruir Israel. E no finalzinho dos 7 anos, o Senhor Jesus virá e vai estabelecer o milênio. Tá bom? Mas essa nação de Israel é deles. Toda a terra que Josué pisou a planta lá, o guerreiro Josué, na introdução do povo de Israel na terra prometida, todo lugar onde ele pisou com a planta do seu pé pertence à nação de Israel. E Deus vai cumprir todas as suas promessas. As promessas feitas a Abraão, onde ele falou várias vezes que na descendência de Abraão seriam abençoadas todas as nações da terra. É o que vai acontecer durante o milênio. O Senhor Jesus reinando de Jerusalém, dentro do templo, reinando sobre todas as nações da terra. O milênio. Então tá bom, Deus abençoe a todos. Para o vídeo por aqui. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.